Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Altíssimo Deus possa estar sobre as vossas vidas. Olá também para todos os casais que se tornaram parceiro do canal. Olá para você, esposo e esposa que nos assiste pela primeira vez. Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira e é um prazer enorme estar trazendo uma palavra de Deus que se trata de relacionamento conjugal como familiar. Na verdade, um esclarecimento, um pensamento meu em relação a algumas coisas que têm acontecido no meio do povo de Deus. Todos nós somos sabedores que a instituição casamento foi criada pelo próprio Deus. Deus fez o homem, fez a mulher, aí instituiu o casamento com o propósito de formar a família, que também é uma instituição divina. Todos nós também somos sabedores que a humanidade só existe por consequência do primeiro casal. Hoje nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas na face da Terra, a qual começou de um casal chamado Adão e Eva. Toda a sociedade só existe porque existe a família. O Estado existe porque existe a instituição família. A família está em todo lugar, está na igreja, está no hospital, às vezes quando vão na consulta, enfim. A família é uma instituição criada por Deus, aonde tem dois pilares importantes, que é o homem e a mulher. Mas eu tenho percebido algumas coisas que têm me entristecido no meio do povo de Deus. E eu gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus que se encontra em Marcos capítulo 10. Nós iremos ler a partir do versículo 2, que diz assim: E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher, deixar sua mulher? Mas ele respondeu e disse: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondeu e lhe disse: pela dureza dos vossos corações vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão ambos uma só carne, assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Eu não quero falar aqui da questão do adultério, porque nós iremos falar em uma outra situação. Mas nós queremos falar aqui algo que tenho observado no meio do povo de Deus. Não é frequentemente, mas eu já tenho ouvido falar. Nós entendemos que quando Deus fez o homem e a mulher, fez com um propósito. Está escrito em Gênesis, capítulo 2, verso 24, que é um texto que também o próprio Jesus usa. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós entendemos que na questão do divórcio só pode acontecer quando há a questão do adultério, e isso quando não tem o perdão entre o casal. Também um dia eu vou colocar um vídeo aqui que eu também sou de acordo ao divórcio quando há agressão verbal e física, principalmente. Eu tenho acompanhado um caso de agressão verbal, onde a mulher está vivendo em pânico dentro de casa, furnada dentro de casa, porque vive agredida diariamente por palavras, e isso ela tem problema de ansiedade e até mesmo na situação da depressão. Mas isso é um outro caso que eu irei falar. Porém, eu gostaria de falar de uma situação aqui que tem acontecido no meio do povo de Deus. Eu tenho ouvido falar, nunca presenciei, mas tenho ouvido falar. O tema que eu trago é: Deus não destrói um casamento para construir outro. Eu tenho ouvido falar de profecias, de profetas que chegam para o homem ou para uma mulher e diz para ela que o esposo que ela está vivendo com ele, já casado na igreja, não era o esposo que Deus quer para ela. Irmão, aonde nós encontramos base bíblica para tais profecias? Eu ouvi uma história de um rapaz
que tem o desejo de ser consagrada ao santo ministério, e baseado nisso, Satanás também sabe que ele tem esse desejo. Ele ouviu uma profecia, uma profetisa, uma mulher dizer que a mulher com que ele está casado não é a mulher ideal para ele, para que ele vá para o santo ministério. Meu Deus, aonde nós encontramos base bíblica para Deus destruir um casamento e construir um outro casamento só porque a profeta ou alguém entende que aquela mulher não é a mulher adequada para aquele homem que está com desejo de ir para o santo ministério? Eu não vejo na Bíblia base bíblica para isso. A vontade de Deus é que o casamento seja vitalício, até que a morte os separe. Deus só dá um dispositivo para nós nos separarmos do nosso cônjuge na questão do adultério, e isso quando não há o perdão. Biblicamente só tem essa questão. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10 ao 13, Paulo escrevendo, falando sobre casamento. Todavia ao casado mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Mas aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não o deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe. Eu acredito aí também que há um dispositivo. Por exemplo, se uma mulher casa com um homem e esse homem, ao saber que ela aceitou Jesus como Salvador, abandona o lar, não quer saber dela, eu acredito que ela deve se divorciar. Ele não quer, ele abandonou, foi embora só porque ela aceitou Jesus. É o caso que está escrito aqui. Mas eu não creio e não concordo de hipótese nenhuma que pessoas usada pelo espírito maligno diga para você, homem de Deus, para você, mulher de Deus, só porque está acontecendo alguma coisa dentro do teu casamento, ou tu quer ir para o ministério, que aquela tua esposa não é a mulher adequada que Deus quer, e só vai aceitar tu ir para o ministério se tu mudar de esposa. Pelo amor de Deus, nós não temos base bíblica para tal argumento. No futuro eu posso falar sobre esse assunto aqui, mas preste bem atenção que aqui Paulo está dizendo, mas o outro digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, que não deixe. Agora, como eu falei antes, de repente ele está morando com a mulher, ele aceitou Jesus como Salvador, ela abandona o lar, vai embora, não quer saber dele, então ele se divorcia, casa com alguém que queira compromisso com Deus, aí é totalmente diferente. É um outro dispositivo que eu posso falar isso em uma outra situação. Agora preste bem atenção. Em Romanos, capítulo 7, verso 2 e 3 diz, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Esta está ligado a ele pela lei, mas morto o marido, esta está livre. Ou seja, aí também é um outro dispositivo em que a mulher ou o homem está livre do seu cônjuge quando ele vem a falecer. Aí tu, homem de Deus, que tem vontade do ministério, e a mulher não se diz adequada para o santo ministério, tu vai orar para Deus matar ela, né? Ou tu vai, sei lá, vai usar algum artifício para que ela saia da tua vida. Não, meu amado irmão. Você pode orar para que ela mude, para que ela também aceite aquilo que você está sonhando, aquilo que você está desejando. E eu digo mais, se você tem chamada para o santo ministério, a mulher vai entender também, porque Deus, através do seu Santo Espírito, vai convencer ela aquilo que você está desejando e a chamada. É o que eu entendo. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Por que eu não vejo ter base bíblica nessa profecia de demônio, né? De uma pessoa profetizar para uma pessoa casada há muitos anos dentro da igreja, chega o profeta e diz, e eis que eu te digo, esta mulher que tu está vivendo com ela não é a mulher que Deus escolheu para ti. Pelo amor de Deus. Olha, preste bem atenção. Jó,
Jó, vamos para a vida de Jó. Jó casou-se com uma mulher, tinha filhos, o Jó que passou por tudo que ele passou na sua vida, que sofreu tudo aquilo. Olha o que a mulher dele diz no capítulo 2, do versículo 9 do livro de Jó. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela pediu para Jó amaldiçoar o Deus dela. Dá a entender aqui na minha forma de pensar, de entender, que a mulher não servia ao Deus que Jó servia. Eu penso assim: amaldiçoa o teu Deus. Ela não usa o pronome nós. Amaldiçoa o nosso Deus e morre. Não, amaldiçoa o teu Deus. Também não significa que ela não vinha servindo o Deus que Jó servia. Mas para mim dá mais a entender que ela não servia o Deus que Jó servia. Jó passou por tudo aquilo, perdeu tudo. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que diz: mulher de Jó, louca ou amargurada? Assista esse vídeo. Agora preste bem atenção. Ela pediu para Jó amaldiçoar o seu Deus e morre. Preste bem atenção. Jó passou por tudo isso e lá no capítulo 42, já no fim da vida de Jó, nós observamos no versículo 13 e 15, olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Preste atenção. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira, aí fala dos nomes. Eu entendo, é uma questão minha, que Deus não matou a mulher de Jó, porque ela pede para que Jó amaldiçoe Deus. A Bíblia não diz. Também eu entendo que Jó construiu família novamente com a mesma mulher. Deus aqui no livro de Jó, de hipótese nenhuma, fala para que Jó viesse matar a esposa dele ou deixasse a esposa dele só porque ela disse para ele que ele deveria amaldiçoar o Deus dele e morresse. Não diz isso. O que eu vejo aqui, muito embora a palavra não me dê apoio sincero, como se diz assim, firme, de que tenha sido a mesma mulher, mas eu entendo que é a mesma mulher que pediu no capítulo 2, versículo 9, para Jó amaldiçoar o seu Deus e morrer. A Bíblia não relata que Deus fez ou permitiu que Jó contraísse um novo matrimônio. Não tem nada bíblico para isso. Então, não venha você, pelo amor de Deus, você, homem ou mulher, receber profecia desse tipo, porque, ao meu ponto de vista, não é de Deus. Não é do Senhor Deus. Deus não instituiu. Ah, pastor, mas eu casei, eu ainda não tinha aceitado Jesus como Salvador. Ainda assim, eu quero te dizer que a instituição divina, que a instituição, o casamento que foi criada por Deus é divina, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja. Foi criada antes da instituição igreja. Antes, muito antes, foi lá no Éden. Jesus instituiu a igreja depois da sua ressurreição. Não tem nada a ver. O casamento é uma instituição divina, independente de você aceitar Jesus como Salvador ou não. Principalmente agora como servo de Deus. Aí chega a profeta cheia do poder de Deus e profetiza para si: eis que eu te digo, o homem de Deus, que essa mulher que tu casou com ela quando não era crente, ou mesmo essa mulher que tu está vivendo com ela, mesmo sendo crente, não é a mulher escolhida por Deus. Ah, meu Pai do céu. Agora deixa eu te dizer aqui, só para me terminar, porque esse é o meu pensamento, não quero deixar o vídeo muito grande. É o que diz 1 Timóteo, Paulo escrevendo, capítulo 4, verso 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Para mim, a pessoa que profetiza para destruir o teu casamento, tu tendo família já com essa pessoa, é doutrina de demônio, é profeta do demônio, não é de Deus. Eu não concordo, não tenho base bíblica, nada na Bíblia me dá apoio para me dizer que Deus vai usar alguém para destruir o teu casamento. Olha o que diz na segunda carta
de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, verso 12 e 15. Porque tais falsos profetas são um obreiro fraudulento. Paulo falando de uma outra situação, mas se aplica aqui ao momento, né? Fraudulento. Transfiguram-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministro da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. O inimigo, irmão, por isso que tem que ter dentro da igreja o dom de discernimento de espírito. Por quê? Porque muitos espíritos malignos estão usando pessoas para profetizar coisas que não é de Deus, que não tem base na doutrina de Cristo Jesus, nos ensinamentos da palavra de Deus. Então deixa essa palavra para você, meu irmão, minha irmã, que ouviu uma profecia do diabo e não de Deus, para destruir o teu casamento, porque a pessoa com quem tu casou não é a pessoa certa. Ore a Deus para que ela seja transformada. A própria palavra de Deus, na primeira carta de Paulo, no capítulo 7, diz: como é que tu vai saber que vai salvar o teu cônjuge se tu deixar ele? Como é que tu vai saber disso? Continua com o homem que Deus te deu, continua com a mulher que Deus te deu. Se tu tem homem de Deus, chamada para Deus, Deus transforma ela, te transforma, e o nome do Senhor é glorificado. Mas não ouça profecias de demônio, como está escrito, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, é os dias que nós estamos vivendo. E aí nós estamos vendo aí no meio da igreja, profeta de todo jeito, é profetada para cá, é profetada para lá, e o pior, um monte de seguidores, milhares de seguidores, bilhões de seguidores que não leiam a palavra de Deus, que não buscam os ensinamentos da palavra de Deus, que não vai nos cultos de doutrina para aprender da parte do Senhor. Aí ouve, destrói casamento, destrói as suas vidas, e aí fica se reclamando, até mesmo culpando o próprio Deus. É uma palavra que eu deixo para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus proteja o teu casamento.